Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Sancta Maria, ora pro nobis. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Bom, meus amigos, eu recebi, primeiro de tudo, boa tarde, né? Eu recebi esse convite do Instituto Padre Antônio Vieira para falar para vocês um pouco sobre a vida de São Luís, né, e o contexto das cruzadas, falar um pouco sobre o século XIII, que é o auge da cristandade e talvez um dos períodos que mais possa nos inspirar, né, por mais que a identidade brasileira não seja essencialmente, né, no plano estético, no plano simbólico, etc., mais barroca, evidentemente isso tem um fundo, né? E esse fundo é a grande cristandade que existiu na Idade Média. E para nós falarmos sobre a vida de São Luís, em primeiro lugar, vale muito a pena nós contextualizarmos, né? Nós vemos o que foi o século XIII, esse período áureo, né, da cristandade, e com isso nós podemos também compreender um pouco mais alguns dos fenômenos que nós vamos descrever aqui. Eu vou, na verdade, fazer só algumas observações rápidas, né, e principalmente recomendar autores para vocês. O principal é vocês terem o contato com os livros mesmo e conhecerem mais a fundo, né? Existem muitas biografias de São Luís, uma delas, inclusive, que eu não li ainda, mas que já ouvi vários elogios, que foi feito por um membro de um centro católico ligado à Liga Cristo Rei, né, que é o Lucas Lancaster, né? Ele fez essa biografia de São Luís pelo Instituto São Pedro de Alcântara, de Belo Horizonte, e me disseram que é muito boa, né? Então eu já recomendo para vocês. Os outros livros que eu tenho aqui são uma coletânea, isso aqui está em francês, né? E é especialmente difícil porque não é todo leitor de francês que pode ter contato com esse texto, porque ele está escrito em francês do século XIII, do século XIV. Né? São historiadores e cronistas medievais, né? Publicados pela Bibliothèque de la Pléiade, né? Que é uma coleção, dos clássicos da literatura francesa. Você tem ali todos, né, os grandes escritores romancistas do século XIX, dramaturgos do classicismo francês do século XVII, né? E tem ali toda a correspondência de Voltaire em 13 volumes, né, cada um de 2.000 páginas, que isso aqui é papel bíblia, né? Então, é uma coleção que, para aqueles que leem francês, vale muito a pena vocês conhecerem e trabalhar em contato. E aqui ele apresenta 5 livros diferentes, né? Tem a História da Conquista de Constantinopla, pelo Robert de Clary, que foi um contemporâneo, ele lutou na Quarta Cruzada, de 1204. Tem o Villard-Douin, que foi um historiador também da Conquista de Constantinopla, da Quarta Cruzada. O Joinville, que esse aí foi o senescal de Champagne, né, que teve contato direto com São Luís, viveu na corte de São Luís, e escreveu uma biografia dele, né. Aqui nós temos também o Froissart, o Froissart é um cronista do século XIV, e no final aqui, o último volume que eu ainda não li, são as memórias do Philippe de Comines, já entrando para o século XV. São cronistas excepcionais, homens que participaram dos eventos que eles descrevem. Eu acho que vale muito a pena vocês terem contato direto com os textos, né? Quem não lê francês, tem essa edição aqui da Penguin, é muito fácil vocês acharem, acho que vocês vão encontrar até nas grandes livrarias mesmo, que é uma edição do Villard-Douin e do Joinville, né? São 2 historiadores, aqui está em inglês, né? Mas eu acho que também tem em português essa edição, né? Antes que vocês se espantem, né? Infelizmente essa gravação foi feita às pressas, né? Nós não pudemos disponibilizar o estúdio para poder gravar, e eu gravo aqui na sede do Centro Dom Bosco, onde atrás aqui o nosso coral faz um ensaio. Então, se vocês ouvirem
um gregoriano no fundo, né, que aliás dá até uma ambientação muito boa para nós tratarmos do século XIII. Não se espantem, né? Também não se espantem com a qualidade dessa aula, que certamente vai estar muito aquém daquilo que vocês estão esperando, porque realmente foi algo preparado às pressas, né? Eu não sou nenhum especialista no assunto, não sou um medievalista, né? Mas tenho algumas leituras, né, no assunto, é um assunto que me interessa. Na verdade, eu pretendia falar sobre outro, né, mas o Felipe, né, me pediu para falar sobre as cruzadas e sobre São Luís, né? Eu vou aqui, sobretudo, recomendar leituras e fazer alguns comentários, fazer algumas leituras para vocês e ver no que eu posso ajudar depois com as dúvidas que vocês apresentarem, né? Originalmente essa gravação não deveria ser uma gravação, deveria ter sido uma transmissão ao vivo, mas infelizmente esse feriado agora eu vou passar com o nosso querido professor Carlos Nogueira, lá na residência dele em Friburgo. Então eu não teria condição de fazer essa transmissão, né? Teria que fazer por celular, então eu acho melhor fazer uma coisa um pouco mais bem feita, né? E a gente grava uma apresentação rápida. O que eu tenho para falar para vocês sobre o século XIII? Essencialmente, o que eu já disse, foi o ápice da cristandade. O século XIII é o século de Santo Tomás de Aquino, é o século da grande escolástica, é o século do estilo gótico, é o século, bem ou mal, é o século de Dante, é o século, portanto, da grande realização poética, não só da Idade Média, mas de toda a cristandade. É o único autor que nós podemos dizer que tem a mesma altura, né, no estilo épico, né? A mesma altura que Virgílio, a mesma altura que Homero, sem dúvida um dos grandes poetas da humanidade. E se ele mesmo era um herege, de fato era, um homem que participava de um grupo chamado Fedeli d'Amore, né? Os fiéis de amor, e amor aqui compreendido de forma gnóstica. Por mais que ele fosse realmente um gnóstico, um homem de más ideias, né? O seu imaginário todo é cristão, né? O simbolismo de que ele se utiliza, por mais que tenha um significado duplo, né? Se comunica em 2 andares, o imaginário dele é todo católico, por mais que ele tente renegar isso e induzir os seus leitores no erro, né? Também o estilo gótico, meu Deus do céu, vocês querem imaginar uma perfeição maior do que isso? Não existe, né? Por mais que haja o luxo do barroco, também a riqueza das proporções e da sobriedade do estilo românico, de nada se iguala, né, à arquitetura gótica. Realmente algo majestoso, que nunca conseguiu ser tão bem imitado na sua estrutura quanto pela escolástica medieval, pelas sumas. A Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino tem toda a estrutura de uma catedral gótica, né? Escritores modernos tentaram fazer isso. Marcel Proust, por exemplo, no seu Em Busca do Tempo Perdido, à la recherche du temps perdu, em 7 volumes, ele tentou reproduzir. Ele era um leitor do John Ruskin, que era um ensaísta, né, um crítico literário, crítico de arte, principalmente, e escreveu muito sobre as catedrais góticas. Ele pegou esses estudos e tentou reproduzir isso num romance. O romance é muito bom, mas está no Index. Mas é um romance muito bom, inegavelmente é um excelente escritor, mas a gente não consegue ver ali tão bem reproduzida a estrutura do gótico como existe nas sumas, né? Das oposições que se encontram no topo. A Catedral Gótica é um símbolo da Jerusalém Celeste. Outro livro que vocês poderiam publicar se interessarem é um livro do Marcel Aubert. Foi um historiador da arte do início do século XX. Escreveu um livrinho fininho chamado Le Gothique à son apogée, o gótico em seu apogeu, que vai descrever o simbolismo das catedrais góticas assim, com uma simplicidade tremenda, mas que mostra também a riqueza e a profundidade daquilo. Para vocês terem uma ideia, os gárgulas que se encontram na parte exterior do templo, né, representam exatamente as trevas exteriores, aquilo que está fora da Jerusalém Celeste.
O sol, quando a luz, né, quando incide sobre o vitral, de fora, quem vê de fora não observa nada. Quem está dentro, ou seja, quem está dentro da fé, quem está participando da igreja militante, mas sobretudo quem já se encontra na Jerusalém Celeste, observa aquela luz entrando pelo vitral, e o vitral se ilumina. Então ela tem um acesso a todos os ensinamentos que são os ensinamentos da doutrina da igreja para os homens comuns, através de símbolos, de imagens, né? As imagens de santos, todas elas se encontram já dentro da igreja, né? A porta é o juízo final, né, que separa os maus dos bons. Imagens terríveis, né, dos condenados sendo carregados por demônios, etc. Dentro você tem o lado esquerdo, representa tudo que é ligado ao Antigo Testamento, o lado direito tudo que é ligado ao Novo. As colunas do lado esquerdo representam os profetas, as colunas do lado direito representam os apóstolos, né? E assim vai, né? Tem todo o simbolismo da rosácea, que esse é o mais controvertido, até porque tem umas interpretações esotéricas meio malucas e eu não quero tratar disso aqui. Outros dizem que é o símbolo de Nossa Senhora, eu acho mais provável. Mas você vê a riqueza do estilo gótico, e isso é o quê? São as pedras que falam, né? É a realização estética máxima do ser humano. E isso tendo esse cume tendo acontecido ao mesmo tempo que a escolástica, que tinha a mesma estrutura, ao mesmo tempo que você tem Dante, né? Dante Alighieri, ao mesmo tempo que você tem as primeiras polifonias, né? O gregoriano já era uma realidade na igreja há muitos séculos, né? É atribuído a São Gregório Magno, então é algo do século VI. Mas a polifonia, já existiu o efeito polifônico, né? Tanto que você vê nos ritos orientais, que são do século IV, você observa já efeitos polifônicos. Eu, por exemplo, sou melquita, né? Eu sou de um rito oriental e assistindo ao rito bizantino, tem vários momentos ali, o coral produz efeitos polifônicos, mas a ciência da polifonia, a técnica polifônica, ela foi uma obra de dois mestres de capela, né? Medievais, o primeiro do século XII e o segundo do século XIII, que é o Leonin e o seu discípulo Perrotin, dois franceses. Essa forma chamada Escola de Notre-Dame, né? E Perrotin foi o primeiro a sistematizar isso e também a desenvolver uma partitura mais parecida com aquilo que se tem hoje por notação musical. Se vocês quiserem ouvir, né, procurem as composições do Perrotin, que é um contemporâneo de São Luís, é um pouco anterior, poderia ser pai dele, mas acho que morreu na década de 1230, se não me engano. Poderia ser pai de São Luís, né, se fosse rei. Mas isso mostra, né, todos esses exemplos que eu dei para vocês, a riqueza desse período. É um período que vai ser incompreensível para a modernidade. A modernidade não tem altura, não tem inteligência, sobretudo não tem piedade para conseguir compreender a grandeza do século XIII, e vai pegar alguns dos maiores feitos, como as cruzadas, né? Houve 8 cruzadas, né, oficialmente. Existiram outras menores, fala-se da cruzada das crianças, etc. Existiram outras, mas cruzadas mesmo foram 8, né? Dessas aí, a primeira aconteceu no século XI, a segunda e a terceira no século XII, e todas as outras 5 no século XIII. Então o século XIII foi o século das cruzadas também. É o século em que surgiu a Inquisição, é o século... portanto, o século que jamais poderia ser compreendido pela modernidade mesmo. É o século das grandes ordens mendicantes, né? O finalzinho do século XII surge a ordem franciscana, no início do século XIII surge a ordem dominicana. Que grandes santos foram, né? São Francisco de Assis e São Domingos, cujos discípulos na geração seguinte conseguiram fazer grandes intelectuais, filósofos e teólogos da igreja. Nós temos ali na geração seguinte São Francisco de Assis, Santo Antônio de Lisboa e, sobretudo, São Boaventura, e do lado dos dominicanos, ninguém menos do que Santo Tomás de Aquino, e o seu mestre Santo Alberto Magno.
Então, é uma maravilha. Esse é basicamente o contexto no que diz respeito à Europa, né? No que diz respeito à França, né, nós temos que ver o que era você ser um monarca francês no século XIII. Bom, a França ela é chamada fille aînée de l'Église, é a filha mais velha, a filha primogênita da igreja, né? O primeiro rei bárbaro a ser batizado foi o rei Clovis, né? O rei dos francos no século V. Isso, alguns anos depois, eu creio que na década de 480, quer dizer, na década seguinte à queda do Império Romano, o rei Clovis já era batizado, né? Casado com uma santa, eu me esqueci o nome da esposa dele, mas uma santa católica. E ele, embora não seja canonizado, foi um homem que foi plenamente cristianizado e morreu como um homem piedoso, né? Bruto, né? Alguns fatos interessantes sobre a sua catequese. Ele, apresentado por São Remígio, que é o seu catequista, um catequista desses, apresentado a história da paixão, o relato da paixão de Cristo, paixão de Nosso Senhor, ele se desesperou, né? Se exasperou, para dizer a verdade, e disse: se eu estivesse lá com os meus francos, né? Sugerindo que ele poderia ter libertado Cristo. Mas eu vejo que a ingenuidade, né? A ignorância mesmo do homem, que mais tarde foi o primeiro rei católico medieval, né? São Gregório de Tours, né? que mostra, que conta a sua história, diz que quando ele chegou na catedral de Reims, né? Reims, eu não sei como é que pronuncia realmente, e a catedral belíssima, ele, diante da beleza do rito suntuoso, né, das vestes do bispo, ele perguntou a São Remígio: pai, padre, já é o céu? E a partir daí a França se estabeleceu como um braço armado da igreja, né? A França foi o primeiro reino oficialmente católico, né? A França, terra dos francos. E a partir daí, a França substituiu o papel que antes cabia ao Império Romano, já cristão, de proteger a igreja, né, das invasões bárbaras, proteger a igreja dos infiéis, dar o suporte do braço secular, né, naquilo que ele é necessário, né? Isso com o tempo foi sendo desenvolvido, né, foi sendo teorizado, né, teologicamente, e mais tarde, já no século XIV, depois de São Luís, o Papa Bonifácio VIII, que é o Papa que o canonizou São Luís, escreve na bula Unam Sanctam, né, bate o martelo a respeito do dogma da doutrina dos dois gládios, né, que o poder temporal deve servir ao poder espiritual, né? Eu dava uma palestra nessa terça-feira no Centro Dom Bosco sobre o catolicismo liberal. Como você vê, é um tema muito menos interessante do que a palestra que eu dou agora para vocês. E nessa aí eu li a Unam Sanctam na íntegra, né? Acho que vale a pena vocês acompanharem. Eu trouxe aqui, porque eu já continuei com o papel, e eu vou ler para vocês também um trechinho. Não vou ler inteira, mas ver o que ele diz aqui. Vejam. As palavras do Evangelho nos ensinam: esta potência comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da igreja, a espada espiritual e a espada temporal. Mas esta última deve ser usada para a igreja, enquanto que a primeira deve ser usada pela igreja. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, com consenso e segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar subordinada a outra espada. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual. O poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso quanto mais nitidamente percebemos que as coisas espirituais sobrepujam as temporais.
a verdade o atesta. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder superior. Mas se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o homem. Assim testemunha o apóstolo: o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. 1 Coríntios 2,15. E eu vou já encerrar aqui a parte que nós podemos dizer mais propriamente, que tem todas as notas de infalibilidade. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana e está sujeita ao Romano Pontífice. Dado no Vaticano, no 8º ano de nosso pontificado, 18 de novembro de 1302. Então, o Papa Bonifácio VIII, que aliás, infelizmente, foi muito perseguido por um rei da França, né, por Filipe o Belo, Filipe IV, que era ninguém menos que o neto de São Luís, né, um demônio, Filipe IV. É o homem que é responsável pelo processo dos templários, né, que foi forjado, né, que acabou matando todos os templários. É o homem que tentou usurpar para si os poderes da igreja, queria ele mesmo fazer bispos, e mais tarde acabou, depois de Bonifácio VIII, o sucessor dele acabou sendo levado à força para a França, né, que é o chamado cativeiro de Avignon, né. Então, foi um período negro na história da igreja, né, que se sucedeu ao melhor dos períodos, né. Essas coisas acontecem também. A gente não pode criar muitas ilusões a respeito da Idade Média, achar que é uma época perfeita. Não era. Houve muitas imoralidades, muitas loucuras, né. Eu vou contar para vocês algumas histórias de alguns papas medievais que fizeram absurdos, numa fase anterior. Século IX, o Papa Sérgio III, ele instaurou um processo contra o seu antecessor, o Papa Formoso, depois de morto, mandou desenterrar o seu cadáver, vestiu o cadáver dele com as vestes de Papa, e ele foi julgado, eu creio, por heresia, e foi condenado, depois de morto. Esse episódio macabro ficou conhecido como o síndrome do cadáver, vocês podem pesquisar. Outra loucura que aconteceu já no século X, duas senhoras, mãe e filha, a esposa do conde de Túsculo, né, e a sua filha, a dona Teodora Teofilato, e a sua filha Marósia, simplesmente, enfim, eu tenho que ser educado aqui, eu não sei se vou escandalizá-los, mas essas duas senhoras mantinham relações com todos os cardeais do Vaticano, né? E esse período é conhecido na história da igreja como século de ferro, né? E o regime de Roma era chamado pornocracia, quer dizer, o governo das prostitutas, porque essas duas mulheres praticamente governavam, faziam papas, etc. O Papa Bento IX era filho de uma delas, o filho da Marósia, filho da filha, né? Ele foi Papa no século XI já. O Papa Bento IX, ele foi Papa 3 vezes, né? Muito jovem ainda, foi Papa a primeira vez com menos de 30 anos. Renunciou bêbado, né? Ele escreveu um documento bêbado em que ele renunciava ao trono de São Pedro e vendia ao tio dele, né? Tio dele assumiu o trono de São Pedro, logo depois foi retirado pelas tropas, eu creio que do Sacro Império Romano-Germânico. Mais tarde colocaram de volta o Bento IX. Nessa segunda vez ele foi tirado por uma rebelião popular que chutaram o Papa de lá, uma coisa errada, mas não deixa de ser de ter o seu lado até cômico, né? Se não fosse trágico. E voltou de novo, eu creio que dessa vez com tropas francesas, e na terceira vez renunciou de novo. Quer dizer, imagina, né? O homem que fazia orgias em Roma, etc. Se vocês conhecem a imoralidade do Papa Alexandre VI, né, que é mais conhecida, o Borgia, né? O Rodrigo Borgia. O Rodrigo Borgia não é nada perto
do Bento IX, né? Ou então do Papa Sérgio III, né? Ou do seu antecessor, Inocêncio VIII, que já com leucemia bebeu o sangue de 2 jovens que foram mortos, assassinados, para poder fazer uma espécie de transfusão de sangue primitiva nele, né? E acabou morrendo, né? Quer dizer, esse homem também tinha contato com o ocultismo, etc. Vocês imaginam, né? O tipo de homem que já subiu a cátedra de São Pedro, tanto os maiores santos, né, alguns dos maiores santos da igreja, quanto homens abomináveis, né, como esses que eu mencionei para vocês. Então não idealizem a Idade Média, jamais, né? São Luís é uma exceção, né? Os reis eram todos católicos, mas reis piedosos eram raríssimos, né? E ainda mais um rei santo. Houve outros reis santos. Houve, por exemplo, Santo Estevão da Hungria, né? Mas São Luís é realmente um modelo. É um modelo também de santidade para o leigo, né? Porque geralmente quando nós ouvimos falar de grandes santos da história da igreja, nós ouvimos falar de monges, né, de freiras, de padres, sacerdotes, de bispos, de papas, né? Mas raramente nós ouvimos falar de santos leigos. E quando ouvimos, isso diz respeito só à vida familiar deles, etc. Mas não se fala muito. Por exemplo, os pais de Santa Teresinha, muito se fala a respeito deles. Mas a vida deles, o que nós conhecemos, é o que nos relata Santa Teresinha, que os conheceu criança, né? Então ela relata mais algo a respeito da vida doméstica dos dois, etc. Mas não se fala muito de como eles desenvolveram as suas virtudes, exercendo, né, o seu trabalho, né, exercendo, enfim, a vida no mundo, né, vivendo no mundo. E São Luís nós conhecemos bem isso, né? O seu principal biógrafo, como eu já disse, foi o Senescal de Champagne, né, o Jean de Joinville, né? Joinville o conheceu de perto e relatou muito, mostrou muito das suas virtudes, falava dos ensinamentos, né, que ele dava para todo mundo na corte, né? Ele era muito zeloso pela salvação de todos aqueles que estavam com ele, que viviam com ele. Tentava cuidar da salvação de todos os franceses, chegando ao ponto de um zelo excessivo em alguns momentos. O Papa na época, eu creio que é Clemente IV, inclusive pediu para São Luís retirar uma lei, né, para dar um exemplo para vocês, em que ele proibia as blasfêmias, né, e elas eram punidas cortando a língua da pessoa, do indivíduo que blasfemava. E isso foi considerado excessivo pelo Papa, também até porque quebrava um pouco desse equilíbrio, né, do poder temporal. Tem que servir ao espiritual, mas tem que respeitar a sua autoridade. Se você começar a castigar pecados com a lei civil, até pode em casos extremos, mas como por exemplo, sei lá, profanação de um cemitério, uma coisa assim, mas em outros casos não dá, né? Então você precisa ter uma certa tolerância, né, com o pecado, né? E São Luís é um homem sumamente intolerante, né? E é por isso que a modernidade o odeia. Vários desses medievalistas de hoje têm assinalado, destacado o fato de São Luís ter segregado os judeus e mandado colocar a estrela de Davi amarela nas roupas deles, exatamente como fizeram mais tarde os nazistas, né? Que coisa horrível, mas veja bem, essa é a visão que o homem medieval tinha dos judeus, tinha uma visão correta. O casamento misto, isso foi sobretudo para evitar o casamento misto, né? O casamento misto era um problema, né? E sempre foi, e ainda continua sendo. Canonicamente já mudou, né? Existiram várias mudanças a esse respeito. A igreja já reconheceu, deixou de reconhecer, mas é sempre uma questão muito complicada.
E se nós formos ver, né, isso, pelo amor de Deus, eu não tenho nada de antissemita, né? Até porque um antissemita não pode nem reverenciar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que saber que, claro, etnicamente, né, os judeus têm que ter o nosso respeito como qualquer outro povo. E sabendo também que, historicamente, são os portadores, né, da revelação nos tempos antigos, nos tempos anteriores à encarnação do Verbo. Então, eles merecem o nosso respeito, a nossa até certa reverência, né? Mas nós devemos lutar pela sua conversão e não querer que eles sejam, como dizem as orações hoje da procissão de sexta-feira, da missa de sexta-feira santa, que eles sejam confirmados na sua fé. Muito pelo contrário, né? Quem fala isso sempre é o professor Sidney Silveira, né? Faz uma observação sobre a mudança, né, do que se diz na missa de sexta-feira, no rito de sexta-feira santa. Isso mostra também uma mudança enfim, da postura da igreja depois do Concílio Vaticano II, né? Mas vocês vão encontrar, mesmo no Denzinger modernista, né, que é o Denzinger pós-conciliar, que mutilaram, né, tiraram os trechos lá da Pascendi, né, de São Pio X, que ele falava do modernismo, tiraram tudo. Mas até no Denzinger modernista você vai ver lá um decreto, não sei que documento, do Papa Inocêncio III, que é do tempo da Quarta Cruzada, que eu já mencionei aqui. O Papa Inocêncio III condenando que se perseguisse os judeus. Então, assim, a igreja sempre teve esse respeito. Agora, se eles não devem ser perseguidos, também não devem ser aprovados no seu erro, né? E é um povo que foi responsável pela morte de Nosso Senhor, né? O povo, para quem, sobretudo para quem ele veio, né? Onde ele nasceu, e o povo que ele tinha preparado, né, para a sua vinda, e o povo que o matou, né? E uma maldição caiu sobre eles. Eles perderam a filiação divina, renunciaram à filiação divina, né? Eles disseram, né, se ele é inocente, que o seu sangue caia sobre nós. E também, nós não temos outro Deus senão César. No momento em que disseram isso, né, bom, então se nós não temos outro Deus senão César, eles perderam a filiação divina, não são mais filhos de Deus, não são mais filhos de Deus propriamente, não eram antes, mas perderam o seu papel, né, na economia da salvação, que só vai ser recuperado no fim dos tempos, quando os judeus se converterem, né? E justamente por isso nós temos que rezar pela sua conversão, nós temos que procurar convertê-los e respeitá-los, né? Mas eu já estou me estendendo muito nisso. São Luís, uma das suas medidas como rei foi uma certa segregação dos judeus, né? Nós podemos dizer que isso foi excessivo em certa medida, realmente foi, mas condená-lo em princípio, jamais. Agora, para nós termos alguma linearidade, né, a respeito da vida de São Luís. Bom, Luís IX, é o rei Luís IX da dinastia dos Capetos. É o filho do rei Luís VIII com a rainha Branca de Castela, né? Uma rainha de origem espanhola, que ficou como regente depois que o seu marido morreu. São Luís tinha apenas 14 anos, né? Tinha 12. E aos 12 anos de idade não tinha a menor condição de governar. A sua mãe ficou como regente até ele assumiu o governo em 1226. 1226 foi quando ele foi coroado, ainda com 12 anos. Ele nasceu em 14. E mais tarde ele vai assumir, né? Nesse período, logo no início do seu governo, ele encontra já resistências, uma série de conspirações. Existe um grupo de barões que se revoltam, que se rebelam contra ele, por razões, realmente uma confusão de alianças políticas e de
casamentos arranjados e uma trama que vocês, lendo a história de São Luís do Joinville, e eu creio também que do nosso amigo Lucas, vocês vão compreender melhor. E ele teve que lutar contra tudo isso e vencer seus adversários logo no momento em que tinha acabado de se tornar rei. Depois, ainda jovem, em 1244, né, era um homem jovem, um homem admiradíssimo, né? Inclusive que encantava muitas mulheres porque era muito bonito, né? Um homem alto, de estatura grande e muito virtuoso, já manifestava, né, as suas virtudes heróicas, extremamente piedoso. Ele é acometido de uma disenteria gravíssima, né? E os recursos da medicina medieval eram muito precários, né? Então ele esteve à beira da morte e fez uma promessa a Nosso Senhor Jesus Cristo. Disse que se ele se recuperasse, que ele faria uma cruzada para recuperar a Terra Santa. E o fez. A cruzada demorou 4 anos para ser organizada. Essa foi a 7ª cruzada. E em 48 eles partiram, primeiro em direção ao Egito, né? E no Egito acabou a cruzada, porque foi um fiasco, né? Houve uma série de traições. Enfim, vocês vão ler também o relato dos combates melhor nas biografias, ou então nas histórias das cruzadas. Um excelente livro para vocês é a história da França medieval de Guizot, que eu esqueci de mencionar, em 4 volumes. Isso é uma obra historiográfica desde o começo da Idade Média francesa até os dias atuais. É um calhamaço. São 4 volumes do tamanho do Dicionário Aurélio. Vocês vão ali encontrar também muita coisa boa a respeito de São Luís, né? E, enfim, nessa 7ª cruzada eles foram traídos, né? Venceram os primeiros combates, mas perderam muitos soldados, inclusive por causa de uma peste. Eu acho que era escorbuto, uma epidemia de escorbuto. Os soldados começaram a morrer e o rei São Luís conseguiu um reforço da ilha de Chipre, né, do reino cristão de Chipre, mas mesmo assim isso não foi suficiente para obter a vitória. Ele bateu em retirada. Enquanto batia em retirada, um traidor espalhou que que as suas tropas seriam derrotadas, que não tinham a menor chance, que tinham desistido e que iam se render. No momento em que disseram que ia se render, vários dos seus generais já começaram a se render mesmo. E o próprio São Luís se viu obrigado a se render para os egípcios, né? E foi feito prisioneiro, né? Quando ele foi feito prisioneiro, um dos momentos assim mais dramáticos da sua vida, e conseguiu ser resgatado por um resgate pago pela Ordem do Templo, né, pelos Templários. Depois disso, ele volta para a França. Na década de 1250 é quando ele vai adquirir a coroa de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai ser comprada, né, de Constantinopla, e vai ser colocada na Sainte-Chapelle. Na Sainte-Chapelle, que é também um dos grandes monumentos, junto com a Notre-Dame, que infelizmente sofreu um incêndio esse ano. É um dos grandes monumentos do estilo gótico, a Sainte-Chapelle, a igreja onde rezava Santo Tomás de Aquino, quando era professor na Sorbonne. E nesse tempo, exatamente nesse tempo, Santo Tomás é um contemporâneo de São Luís. Na Sainte-Chapelle foi colocada a coroa de espinhos de Nosso Senhor, e mais tarde foi para Notre-Dame. E nesse período também que vai ser o auge do seu zelo religioso, que ele vai começar a manifestar sinais de santidade, não por milagres. São Luís, curiosamente, não existe nenhum relato certo, né, de milagre que ele tenha feito em vida. Os milagres, todos deles, são depois da morte, né?
Mais curiosamente ainda, a maioria desses milagres são relacionados a curas de doenças, né? Com curas físicas e, sobretudo, de doenças que envolvem sujeira, né? Pessoas que ficam livres de lepra, de peste bubônica, etc. Então, mostra algo também da sua admirável pureza, né? Da sua castidade, né? Embora é um homem que não se privou, né, do casamento, teve 11 filhos, né? Mas mesmo assim, dentro do seu matrimônio, era um homem castíssimo, né? Então São Luís curou sobretudo, né, as suas curas depois da morte foram sobretudo de doenças ligadas à sujeira, doenças que tinham esse aspecto de impureza, aspecto repulsivo. Um dos ensinamentos que São Luís deu a Joinville, né, foi esse. Uma vez ele perguntou se ele preferia estar em pecado mortal ou ser um leproso, né? E Joinville disse: eu já sabia que a resposta que ele queria, mas eu não ousaria mentir para o meu rei. E eu disse para ele a verdade: olha, realmente eu preferi estar em pecado mortal do que ser um leproso, porque ser um leproso é um castigo muito grande. E São Luís ficou escandalizado, disse: como assim? O senhor preferia perder sua alma do que se perder? O leproso, depois que morre, ele vai para o céu, se ele estiver em estado de graça, e o pecador não, né? E isso mostra também, né, que ele não tinha absolutamente nenhuma repulsa em relação a essa sujeira, a essa imundícia, a doença, né? E a pobreza também. São Luís ordenava a todos os seus cortesãos que na cerimônia do lava-pés, que lavassem os pés dos seus vilões, né, dos homens que moravam nas vilas, dos camponeses, etc. Então mostra um homem de uma virtude extrema, né? A quantidade de qualidades que nós observamos em São Luís é realmente gigantesca, né? Já no fim da vida, ele convoca uma última cruzada em 1270, a 8ª cruzada, é a última da história da cristandade. Houve outros empreendimentos que se assemelham a cruzadas. A própria Batalha de Lepanto foi um empreendimento de boa parte da cristandade. Vergonhosamente a França não estava, mas um empreendimento de toda a cristandade para lutar contra os turcos, né? Mas isso aí já num outro período. Cruzada propriamente, essa foi a última. E nessa aí, São Luís, infelizmente, também não consegue obter o sucesso, né? E no meio da batalha ele fica doente e morre. Na época se cria que era peste bubônica, hoje já se sabe que ele morreu de escorbuto. Existem relatos diferentes, né? Alguns dizem que era escorbuto mesmo, alguns medievais mesmo já diziam que ele tinha morrido de escorbuto. Assim que morreu, a sua fama de santidade começou a se espalhar, as virtudes heróicas todos conheciam, os milagres começaram a conhecer quando ele morreu, que começou a fazer milagres em abundância. Joinville, que já pensava em escrever uma história da sua vida, teve um sonho em que São Luís aparecia para ele e pedia para ele montar uma... Não, ele não pedia, ele dizia que ficaria ali morando na casa dele. Na casa dele tinha uma capela, né? Ele ficaria morando ali na casa dele. E mais tarde ele entendeu, quando ele já tinha sido canonizado por Bonifácio VIII. Joinville morre muito velho, né? Morre já nos idos do século XIV, no tempo do neto terrível de São Luís, que é Filipe o Belo, e manda fazer um altar para venerá-lo, né?
venerar aquele que tinha sido seu rei e seu amigo. De modo que eu já creio ter lido para vocês, falado com vocês sobre o essencial a respeito da vida de São Luís. Infelizmente eu não tive tempo de poder preparar melhor, de buscar muitas informações, mas eu acho que é isso. O mais importante é vocês procurarem, né, as melhores fontes, conhecerem. Existem muitos biógrafos, alguns medievais, né? Existem muitos cronistas medievais. Leiam Robert de Clary, leiam Villehardouin, leiam o próprio Joinville, leiam Froissart, leiam Philippe de Comines. Procurem esses nomes. Vocês vão encontrar ali um material riquíssimo, né? De medievalistas posteriores. Não leiam. Podem ler do Jacques Le Goff, mas não fiquem, né, perdendo tempo com os Humberto Eco da vida. Leiam Guizot. Vocês vão realmente ver o que é erudição, né, de um medievalista. E agora eu vou ler para vocês aqui, para vocês compreenderem o espírito desse período, o discurso do Papa Urbano II, Beato Urbano II, convocando a primeira cruzada no concílio de Clermont-Ferrand no ano de 1095, na França. Vejam o que ele diz. Essa cruzada foi a cruzada de Godofredo de Bouillon. É a prova definitiva de que nenhuma cruzada foi feita por interesse econômico, né? É ridículo isso. É claro que a Quarta Cruzada houve o desvio e por causa dos venezianos eles acabaram desviando a rota e indo para Constantinopla, saquearam a cidade e tudo. Mas isso foi um desvio. Tanto que essas pessoas foram excomungadas, né? Os venezianos queriam fazer a sua vingança, exigiram, né, os cruzados que... Vou explicar para vocês. Os cruzados tinham mandado preparar as suas embarcações para ir à Terra Santa com Veneza, né? Os venezianos fizeram e eles não tinham dinheiro suficiente para pagar. E os venezianos exigiram que os ajudassem numa vingança, atacando uma cidade vizinha. Eles atacaram a cidade vizinha, só que quando a cidade estava sitiada, quem conta isso é o Robert de Clary, que eu mencionei para vocês. Um emissário veio com um documento papal que ele dizia: quem atacasse a cidade está excomungado. E os cruzados, alguns se retiraram, inclusive o Simão de Montfort, mas outros não, né? Eles disseram: eu prefiro ser excomungado mesmo, né? O líder da cruzada falou isso: eu prefiro ser excomungado. Quer dizer, mostra a falta de critério, né? A falta de seriedade desse empreendimento. Essa cruzada foi muito diferente das outras. Mas as cruzadas de São Luís, e sobretudo a primeira cruzada de Godofredo de Bouillon, um homem, como eu disse, a prova definitiva é que a cruzada não tem interesse econômico. O homem é um dos homens mais ricos da França. Ele vendeu todas as suas terras para financiar a cruzada. Você chegou lá com a mão na frente e outra atrás, né? Foi feito pela população rei, né? O reino cristão do Oriente, que surgiu. Mas, mesmo assim, ele se recusou várias vezes. Eles o forçaram, sob ameaça de morte, a se tornar rei. Mas mostra o que era a valentia, o espírito do cruzado, né? Godofredo de Bouillon, conta o Orlando Fedeli, que ele era famoso por cortar um sarraceno no meio com um golpe só. E perguntaram uma vez por que ele fez isso. Ele disse: porque, como é que ele conseguia fazer isso, como ele tinha essa força? Ele disse: porque as minhas mãos nunca pecaram contra a castidade. Isso mostra um pouco do espírito do cruzado. Discurso do Papa Urbano II. Meus queridos irmãos, ungido pela necessidade, eu, Urbano, com a permissão de Deus, o bispo e chefe e prelado de todo o mundo, vim até esse lugar na qualidade de embaixador, trazendo a mensagem divina a todos os servos de Deus. Ele invocando a autoridade, como os papas pós-considerados não fazem, né? E a igreja não tem feito ultimamente. Essa linguagem que hoje seria considerada virulenta, racista, etc. Vocês vão ver.
Posto que vossos irmãos que vivem no Oriente requerem urgentemente as vossas ajudas, e vós deveis esmerar para prestar-lhes a assistência que a eles vem sido prometida faz tanto tempo. Perdão, aqui deve ter uma ruptura aqui na escrita, porque a frase inteira está confusa. Mas continua. Se vós, impuramente, permitirdes que isso continue acontecendo, os fiéis de Deus seguirão sendo atacados cada vez com mais dureza. Em vista disso, eu, e não bastante Deus, os designa como herdeiros de Cristo para anunciar em todas as partes e para convencer as pessoas de todas as gamas, os infantes e cavaleiros, para socorrer prontamente aqueles cristãos e destruir essa raça vil que ocupa as terras de nossos irmãos. Digo isto para os presentes, mas também se aplica àqueles ausentes. Mais ainda, Cristo mesmo os ordena: todos aqueles que morrerem pelo caminho, seja por mar ou por terra, em batalha contra os pagãos, serão absolvidos de seus pecados. Isso lhes é garantido por meio do poder com que Deus me investiu. Ó terrível desgraça, se uma raça tão cruel e baixa, que adora demônios, conquistar um povo que possui a fé do Deus Onipotente e tem sido glorificado em nome de Cristo. Com quantas reprovações nos oprimiria o Senhor se não ajudarmos aqueles que, como nós, professam a fé de Cristo? Façamos que aqueles que estão promovendo a guerra entre fiéis marchem agora a combater contra os infiéis e concluam em vitória uma guerra que deveria ter se iniciado há muito tempo. Que aqueles que por muito tempo têm sido foragidos, que agora sejam cavaleiros. Que aqueles que estão pelejando com seus irmãos e parentes, que agora lutem de maneira apropriada contra os bárbaros. Que aqueles que estão servindo de mercenários por pequena quantia ganhem agora a recompensa eterna. Que aqueles que hoje se malogram em corpo tanto quanto em alma se disponham a lutar em honra por uma honra em dobro. Vejam, neste lado estarão os que lamentam e os pobres, e neste outro os ricos. Neste lado os inimigos do Senhor, e em outro seus amigos. Que aqueles que decidam não ir adiem e viajem. Que aqueles que decidam ir não adiem a viagem, senão que produzam em suas terras e reúnam dinheiro para os gastos, e que uma vez concluído o inverno e chegada a primavera, se ponham em marcha com Deus como guia. A proposta de alistamento, todos gritaram, o povo começou a gritar: Deus vult, Deus vult, Deus o quer. E eu termino essa apresentação breve, conclamando vocês a estudar a idade maravilhosa que foi a Idade Média, as obras gigantescas que se produziram na música, na arquitetura, na filosofia, na teologia, na poesia, em tudo que se produziu na Idade Média, e conheçam a vida desse santo maravilhoso que foi São Luís. Eu digo, a igreja precisa disso, então Deus o quer, Deus vult. Viva Cristo Rei!